Em algum lugar em Dubai, há uma empresa com 2 funcionários. Dubai, sem uma equipe de 100 engenheiros, sem departamento de pesquisa, sem uma dúzia de especialistas em mecânica dos fluidos, termodinâmica e processos de fabricação, 2 pessoas e um software que em poucas semanas realiza aquilo que engenheiros chamaram de impossível durante décadas. Em dezembro de 2025, essa empresa construiu 2 motores de foguete, não apenas projetados, mas construídos, testados e até mesmo acionados. Entre eles, um motor Aerospike, uma das arquiteturas de motores mais complexas e, ao mesmo tempo, mais desejadas da história da exploração espacial. Motores tão difíceis de fabricar que, em 30 anos, apenas algumas poucas equipes no mundo conseguiram fazê-los funcionar. Muito menos utilizá-los operacionalmente. Da especificação até a primeira ignição em menos de 3 semanas. A empresa chama-se Lieb 71. E o que eles fazem está mudando silenciosamente os fundamentos da engenharia. Meu nome é Sinuan e este é Mars Chroniken. Antes de entrarmos na tecnologia, precisamos entender as 2 pessoas por trás dessa história. Josefine Lissner é engenheira aeroespacial. Ela estudou na Universidade de Stuttgart e depois trabalhou na equipe Mercedes-AMG Petronas, de Fórmula 1, ajudando a projetar a aerodinâmica do carro campeão mundial de Lewis Hamilton. E depois trabalhou na Porsche Motorsport, na recém-criada equipe de Fórmula E. Ela também é ultramaratonista. Em 2018, ela venceu o Hadrianswald Ultramarathon, de 110 km. Isso é relevante porque revela algo sobre sua maneira de pensar. Lissner é alguém que resolve problemas por meio de trabalho consistente e gradual. Isso mostra sua ambição implacável e perseverança. Além disso, isso não acontece por acaso. Você não trabalha no topo do automobilismo simplesmente por coincidência. A segunda pessoa é Lynn Kaiser. Ele é empresário da CRN e desenvolve software desde a infância. Antes de cofundar a Lieb 71, ele liderou a Hypergenic, uma empresa que também trabalhava com design algorítmico. Lá, ele estabeleceu a base tecnológica sobre a qual a Lieb 71 se apoia hoje. Os 2 se conheceram na Hypergenic. Em 2023, eles fundaram juntos a Lieb 71 em Dubai. E depois, eles fizeram algo que nunca aconteceu antes na história da engenharia. Para entender o que a Lieb 71 faz, primeiro é preciso entender como a engenharia funcionou até agora. O engenheiro que projeta um motor de foguete passa meses, se não anos, fazendo isso. Ele começa com a física básica, termodinâmica, mecânica dos fluidos, teoria da combustão. Ele desenvolve conceitos, calcula parâmetros, escolhe materiais. Cada curva, cada canal, cada furo é desenhado manualmente em um software CAD. Isso leva uma eternidade, porque tudo precisa ser feito à mão. Depois vem as simulações, ciclos de feedback, correções. Depois é fabricado, então testado e analisado. Com base nos dados da análise, é feita uma iteração. Isso significa que o design é revisado e todo o ciclo começa do início. Isso é feito até que os dados dos testes sejam satisfatórios ou atendam aos requisitos. Um motor de foguete moderno é o resultado de anos de expertise coletiva humana. Normalmente, ele contém o conhecimento de centenas de engenheiros ao longo de décadas. E é exatamente esse o problema, diz Kaiser. A engenharia, segundo ele, é incrivelmente lenta porque nunca foi realmente informatizada. Os computadores foram usados na engenharia como ferramenta de desenho, como ferramenta de simulação. Mas o verdadeiro processo de pensamento, a verdadeira lógica do design, sempre permaneceu com o ser humano. Lieb 71 quer mudar isso. Eles não chamam sua abordagem de IA e nem de sistema de geração, embora se pareça muito com isso. Eles chamam sua abordagem de engenharia computacional, ou seja, engenharia assistida por computador. Um pouco de marketing também faz parte. Isso é totalmente aceitável. O coração do Lieb 71 é um software chamado Neuron, semelhante à palavra neurônio da célula nervosa, só que escrito de forma diferente. Neuron não é um programa CAD.
assistente de IA e não um algoritmo no sentido clássico. Neuron é, e essa é a descrição precisa, um grande modelo de engenharia computacional. Um sistema que traduziu toda a lógica da engenharia em código. Ou seja, física, regras de fabricação, propriedades dos materiais e experiência prática de testes reais. Tudo isso está codificado em um sistema determinístico, baseado em princípios físicos fundamentais. Você fornece uma especificação para a Neuron. Por exemplo, eu preciso de um motor com 20 kN de empuxo, operando com metano líquido e oxigênio líquido, adequado para aplicações orbitais. Neuron gera o design como uma geometria pronta para a produção. Diretamente pronto para a manufatura aditiva, ou seja, para impressão em 3D, aqui você não recebe apenas esboços ou ideias gerais, mas sim designs realmente prontos. Essa é a diferença em relação a tudo que existia até agora. Neuron não gera imagens ou textos, ele gera objetos físicos que precisam funcionar no mundo real. E a física não permite erros. Lissner descreve assim: quando um engenheiro traduz seu conhecimento e seus métodos de forma meticulosa para o código de computador, ele se torna várias ordens de grandeza mais rápido. Isso não substitui o engenheiro, mas multiplica a produtividade. Esse é o cerne filosófico de Lib 71. Engenharia codificada em um sistema que executa na velocidade dos computadores. Agora vamos aos resultados. Porque teoria é uma coisa, fogo é outra coisa. Grandes afirmações são feitas todos os dias. A questão é se elas podem ser colocadas em prática. Em junho de 2024, ou seja, menos de um ano após a fundação, Lieb 71 testou pela primeira vez um motor gerado pela Neuron, com 5 kN de empuxo. Totalmente projetado pelo software. Totalmente impresso em cobre por manufatura aditiva. Sem intervenções manuais na geometria. E veja só, funcionou na primeira tentativa. Isso é algo quase inédito na construção de motores. Motores raramente funcionam no primeiro teste. É normal testar, analisar, corrigir, construir de novo e testar novamente. Esse ciclo normalmente leva meses. Lib 71 simplesmente pulou essa etapa. Talvez a comparação não seja perfeita, mas é mais ou menos como se você fosse a um primeiro encontro e 3 semanas depois estivesse segurando um bebê nos braços. Depois disso, vieram mais testes. Motores com diferentes classes de empuxo, de 1,5 a 7,5 kN, com materiais diferentes e configurações diferentes. Sempre o mesmo padrão. Especificação entra, design sai. Impressão, teste, e sempre funcionava de novo. Isso é realmente impressionante, porque golpes de sorte isolados realmente existem. Mas entregar resultados repetíveis é uma coisa totalmente diferente. E então, em dezembro de 2024, aconteceu algo que chamou a atenção da comunidade espacial. O motor Aerospike. Para entender por que isso é tão significativo, é preciso explicar rapidamente o que é um Aerospike e por que há décadas ela é considerada a arquitetura de motor mais difícil e indomada da história. Motores de foguete convencionais têm formato de sino. Esse sino é projetado para funcionar de forma ideal sob uma determinada pressão atmosférica, ou ao nível do mar ou no vácuo. O problema: um motor que funciona de forma ideal ao nível do mar é ineficiente no vácuo. E vice-versa. Um Aerospike resolve esse problema com um design radicalmente diferente. Em vez de um sino, ele tem um spike central, um pino ao redor do qual o anel da câmara de combustão é disposto. Os gases de escape fluem para fora e se ajustam automaticamente à pressão ambiente. Isso torna o Aerospike mais eficiente do nível do mar até o vácuo do que qualquer bocal em forma de sino. Isso parece perfeito. Então por que ninguém constrói um motor Aerospike assim? Porque eles são extremamente difíceis de fabricar. A geometria interna é tão complexa que métodos convencionais de fabricação mal conseguem produzi-la. O resfriamento do spike é um pesadelo termodinâmico. E controlar o comportamento do fluxo dos gases de escape nessa arquitetura inversa, ou seja, invertida, exige um entendimento da física que, mesmo para engenheiros experientes, está no limite do possível. Em 30 anos, como eu disse, apenas uma meia dúzia de equipes no mundo todo testou com sucesso o motor Aerospike.
LIB71 fez isso em poucas semanas. O motor totalmente impresso em cobre, com 5 kN de empuxo, funcionou já no primeiro teste. E isso foi só o começo. Pausa rápida porque esse momento merece. Se o que você acabou de ouvir te fascinou pelo menos um pouco como me fascinou, então aperte agora o botão de curtir. Não por educação, mas porque o algoritmo precisa exatamente disso para mostrar esse vídeo para pessoas que ainda não conhecem essas histórias. Se inscrever no canal não custa nada para você e te mantém informado quando o LIB71 alcançar seu próximo marco. Aliás, nossos membros do canal assistem a esses vídeos dias ou até semanas antes. O link para isso está abaixo. E agora vamos continuar, porque vai ficar ainda mais absurdo. Em dezembro de 2025, eles elevaram ainda mais o nível de exigência. Desta vez, não foi apenas um motor, mas 2 em uma única campanha de testes. Ambos os motores geraram 20 kN de empuxo. Isso equivale a aproximadamente 2 toneladas de força de empuxo. Ambos queimaram com metano líquido e oxigênio líquido, o chamado combustível Metalox. O mesmo combustível que a SpaceX usa no motor Raptor da Starship e que a Blue Origin utiliza no motor BE-4 do New Glenn. O mesmo combustível que é considerado o futuro dos motores de foguete. Limpo, potente e pode ser produzido em Marte. O primeiro dos 2 motores era um bocal convencional em forma de sino. O segundo era um aerospike completo. 2 arquiteturas de motores fundamentalmente diferentes. Ambas geradas por Neuron. Ambas em menos de 3 semanas, desde a especificação até a primeira ignição. Isso é totalmente absurdo. No melhor sentido, é claro. Para comparar, um programa típico de desenvolvimento de motores de foguete comercial leva de 3 a 5 anos. No melhor dos casos, às vezes até mais. O motor Raptor da SpaceX já está em desenvolvimento há mais de uma década. Mas o que LIB71 produziu em março de 2026 supera até isso. Em colaboração com a HBD, um fabricante chinês de sistemas de impressão metálica de grande porte, a LIB71 produziu o maior aerospike impresso em 3D do mundo até agora. O motor recebe a designação XRA-2E5. O nome ainda deixa a desejar, mas esse não é o ponto principal aqui. O motor tem 1 metro de altura, gera 200 kN de empuxo, o que equivale a cerca de 20 toneladas. E também queima com Metalox. Ele foi totalmente impresso em Inconel 718, uma liga de níquel resistente a altas temperaturas, que é o padrão para motores de foguete impressos em 3D. A impressão levou 289 horas. Ou seja, um pouco mais de 12 dias, ininterruptamente com um sistema de 10 lasers, um dos sistemas de impressão de metal mais potentes do mundo. Por favor, parem um instante para perceber do que estamos falando aqui. Se alguém dissesse essas coisas há alguns anos, teria sido internado imediatamente. O resultado é um objeto monolítico, uma única peça que contém tudo aquilo que antes era feito de centenas de partes individuais, fresadas, soldadas, rebitadas, parafusadas, seladas e montadas. Sem vedações, sem parafusos, sem pontos de conexão ou de pressão ou temperatura possam comprometer o sistema. Aqui, a filosofia melhor peça é a que não existe é levada ao extremo. Ou seja, peças que não existem também não podem falhar. Lisner escreve os aerospikes como o santo graal da propulsão espacial e, ao mesmo tempo, explica por que eles são tão difíceis de fabricar. A geometria complexa sempre tornou extremamente difícil projetá-los e fabricá-los. E a combinação de engenharia computacional e manufatura aditiva em grande escala torna possível realmente produzir esse grau. Já mencionamos isso brevemente, mas agora precisamos nos aprofundar na tecnologia, porque há uma pergunta que inevitavelmente surge em meio a tudo isso. O que é, afinal, o Neuron? E ainda mais importante, o que ele não é? Isso é importante porque o termo IA é usado de forma tão inflacionada no debate público que quase perdeu o significado. ChatGPT é IA. Geradores de imagens são IA. Algoritmos de recomendação são IA. E agora também motores de foguete? A resposta: Neuron é IA, mas de um tipo totalmente diferente.
Sistemas de IA generativa, como grandes modelos de linguagem, funcionam de forma probabilística, ou seja, com probabilidades. Eles não têm um entendimento real do mundo. Eles aprenderam padrões a partir de enormes quantidades de dados e conseguem reproduzir esses padrões de forma convincente. Isso é poderoso, mas também é propenso a erros. Um modelo de linguagem pode dar respostas erradas com muita convicção, porque ele não conhece a verdade. Ele só conhece o que parece provável. Isso funciona para texto e, atualmente, já funciona muito bem para imagens também, e até mesmo para vídeos. Mas certamente não para motores de foguete. Ou será que sim? Um motor de foguete que falha a 1500 graus Celsius e 300 bar de pressão na câmara pode ter consequências fatais. A física não permite aproximações probabilísticas. Por isso, Neuron é determinístico. Ele não se baseia em padrões estatísticos de dados de treinamento. Ele se baseia em física codificada, termodinâmica, mecânica dos fluidos, ciência dos materiais e condições de fabricação. Tudo isso foi traduzido por Lissner e Kaiser em lógica explícita e verificável no código. Isso significa: Neuron não faz previsões. Ele calcula. Cálculos são rastreáveis, verificáveis e reproduzíveis. Exatamente o que você precisa quando trabalha com fogo e gases de alta pressão. Existe um segundo pilar tecnológico sem qual LIB71 não funcionaria: fabricação aditiva. Impressão 3D em metal. A fabricação convencional é subtrativa. Você começa com um bloco de metal e vai fresando, torneando e furando, até que reste a forma desejada. Isso funciona muito bem para geometria simples e de complexidade média. Mas a partir de um certo grau de complexidade, isso se torna impraticável. Canais internos que serpenteiam por uma peça, estruturas de resfriamento que atravessam o material como veias, geometrias que precisam ser acessíveis por dentro. Tudo isso é impossível ou absurdamente caro com a fabricação subtrativa. A fabricação aditiva inverte esse princípio. Você começa do zero e constrói camada por camada. A complexidade da peça não custa nada a mais. Uma esfera simples é tão trabalhosa de imprimir quanto o sistema de refrigeração integrado altamente complexo. Coloque o arquivo no software, faça o fatiamento e pronto, é só começar. Claro, falando de forma bem simplificada. Para Neuron, isso é fundamental. Como o Neuron não é limitado pela lógica dos dados de fabricação convencionais e das técnicas de fabricação, ele pode gerar geometria que nenhum ser humano teria desenhado manualmente. Não porque ninguém conseguia, mas porque a fabricação dessas formas simplesmente não era possível antes. O resultado são motores que parecem estruturas vivas, canais de refrigeração que se espalham organicamente pelo material. Cabeças de injetores cuja densidade e complexidade lembram recifes de coral. Estruturas tão otimizadas que conseguem oferecer o máximo desempenho com a menor quantidade possível de material. Mesmo que isso pareça bonito, não se trata de estética, mas sim de física. Falando em impressão em 3D, aqui no estúdio temos agora o motor Raptor da SpaceX e o icônico motor F1 do Saturno V. Não são feitos de Inconel, mas sim de PLA. Mas ainda assim, é impressionante que alguém como eu possa simplesmente fabricar isso em casa. Impressos com o Core One da Prusa, nosso patrocinador, e a impressora na qual também produzimos nossos modelos licenciados do Starship e do SLS. Se vocês quiserem começar com impressão em 3D, o código QR está aparecendo na tela agora. O link está aí embaixo na descrição. E agora de volta às coisas que são feitas de Inconel. Vamos falar sobre o aumento de escala, porque até agora falamos sobre motores de até 20 kN. Isso é impressionante, mas são motores para satélites menores, estágios de transferência e estágios superiores. E quanto aos motores de foguete de verdade? Em novembro de 2025, LIB71, junto com a Nikon SLM Solutions, uma pioneira alemã em impressão de metal, fabricou a cabeça do injetor de um motor da classe XRB-2E6. 600 milímetros de diâmetro, uma das maiores e mais complexas peças aeroespaciais já impressas em 3D. A XRB-2E6 é um motor Metalogs com 2.000 kN de empuxo, ou seja, 2 meganewtons ou cerca de 200 toneladas. Para comparação, o motor Raptor 3 da SpaceX, o motor de produção mais potente do mundo, gera cerca de 300 toneladas de empuxo.
e o BE4 da Blue Origin 280 toneladas. O LiEP 71 está, portanto, na mesma classe de desempenho. E ainda mais radical, o motor foi projetado como motor de combustão estagiada de fluxo total, FFSC, ou seja, combustão estagiada de fluxo total. Esse é o mesmo ciclo que o motor Raptor utiliza. O ciclo mais eficiente, complexo e difícil dos motores de foguete químicos. Durante décadas, foi considerado difícil demais para a maioria dos participantes da indústria. O especial e ao mesmo tempo difícil é que no FFSC, ambos os componentes do motor passam completamente por seus próprios pré-combustores antes de entrarem na câmara de combustão principal. Cada componente aciona sua própria turbobomba. Isso maximiza a eficiência. Mas também significa que gás quente rico em oxigênio flui por um lado e gás quente rico em combustível flui pelo outro. Ambos sob enorme pressão e temperaturas extremas. O sistema precisa controlar tudo isso ao mesmo tempo, mantendo todos os fluxos e taxas de queima em equilíbrio. Exatamente isso fez com que fosse praticamente impossível durante décadas. Não se preocupe, isso só parece complicado porque realmente é. A SpaceX levou anos para dominar esse ciclo. LiP 71 gera a cabeça do jetor para isso de forma totalmente autônoma, sem intervenção humana na geometria. O que isso significa estrategicamente? O clássico gargalo no desenvolvimento de foguetes nunca foi a física. As equações são conhecidas por nós há décadas. O gargalo era tempo e expertise. Um engenheiro de motores experiente é raro. Além disso, ele precisa de anos de formação, anos de experiência e, mesmo assim, sua capacidade é limitada. Nós, seres humanos, temos apenas um número limitado de horas produtivas por dia. A Neuron eliminou essa limitação. Quando Lissner codifica a lógica de um conceito de motor na Neuron, esse sistema pode gerar milhares de variantes no mesmo tempo em que um engenheiro humano faria um esboço. Cada variante é fisicamente válida e pronta para a fabricação. Isso muda as regras do jogo para todos que querem acesso à propulsão espacial. Não apenas para grandes potências com enormes orçamentos militares, mas também para pequenas empresas, países emergentes e atores que até agora não podiam arcar com o desenvolvimento próprio de motores. E é exatamente isso que a estratégia de parcerias de LiP 71 mostra. Em junho de 2025, LiP 71 firmou uma parceria estratégica com a Spire Space, uma empresa espacial luxemburguesa que desde então transferiu todas as suas operações primárias para os Emirados Árabes Unidos. A Spire quer desenvolver um sistema de foguete lançador totalmente reutilizável, capaz de levar até 15 toneladas, para a órbita baixa da Terra. Todo o sistema de propulsão vem da LiEB 71, com o apoio da Neuron. Em março de 2026, a Exploration Company, uma empresa europeia de exploração espacial com mais de 400 funcionários, conhecida pela cápsula de abastecimento Nix e pelo motor Typhoon, assinou um contrato de licença de 5 anos para o Neuron RP. A Exploration Company vai integrar o software no seu próprio desenvolvimento de motores. Isso é um sinal significativo. Eles não são uma startup de garagem. Essa é uma empresa aeroespacial europeia séria, que trabalha ativamente com a ESA e clientes privados. E eles confiam a LiEP 71 uma parte de sua tecnologia central. Além disso, a LiEP 71 apresentou um conceito para um sistema de pré-resfriamento hipersônico, em colaboração com a Farsun Technologies. 1,5 metro de altura com um único propósito: resfriar o ar em velocidades hipersônicas o suficiente para que o motor que usa o ar da atmosfera possa funcionar. O componente-chave para veículos espaciais de estágio único, que decolam como um avião e voam diretamente para a órbita. Estágio único até a órbita, SSTO. Há décadas, o sonho da exploração espacial. Há décadas, tecnicamente fora de alcance. O pré-resfriador ainda é apenas um conceito, mas o conceito existe. Impresso, mensurável, palpável. E com a velocidade deles, é questão de semanas até vermos o hardware e os primeiros testes. Quero fazer uma pausa aqui, porque LiEB 71 é uma pequena empresa que produz coisas extraordinárias. Mas é importante sermos honestos sobre onde estamos nesse processo. Os motores foram testados, mas nem todos estão certificados para uso orbital.
A validação de um motor para uso no espaço, especialmente para missões tripuladas, é um processo longo e rigoroso. Centenas de testes, ensaios de qualificação e comprovações de segurança. E isso é muito bom. LIB 71 ainda está na fase de validação básica. Eles estão provando que a metodologia deles funciona, que o Neuron pode gerar motores que funcionam na primeira tentativa. Isso é notável, mas não é o mesmo que um sistema de propulsão qualificado para uma missão orbital. O caminho daqui até lá ainda é longo. E ele vai mostrar se a metodologia também se sustenta sob a pressão de um programa completo de qualificação. Mas o ponto de partida é tão forte que a pergunta não é mais se, mas quando. Então, a seguir, os 20 QINOS que LIB 71 testou em dezembro de 2025 correspondem, segundo eles mesmos, a cerca de 10% da classe de empuxo que eles querem testar em 2026. Isso significa que, até o final deste ano, LIB 71 planeja um teste de fogo na classe de 200 kN. 20 toneladas de empuxo. E a validação de fabricação, que é a base do motor Mega Newton, já está em andamento. Os maiores sistemas de pressão de metal do mundo. Se LIB 71 cumprir esses cronogramas, a empresa terá validado motores em uma classe de potência que permite missões orbitais reais até o final de 2026. 2 pessoas, 3 anos, do zero até motores de foguete na faixa de Mega Newton. Isso não tem equivalente na história da engenharia. Mas o verdadeiro significado de LIB 71 não está nos motores. Os motores são a demonstração. A verdadeira inovação é a percepção por trás disso. A engenharia sempre foi um processo linear. Ideia, cálculo, design, fabricação, teste, iteração. Cada etapa levava meses. Cada erro custava tempo e dinheiro, e isso limitava o que era possível. Não era a física, não era o material, não era o dinheiro, e sim o tempo. Neuron reduz esse tempo em várias ordens de grandeza. E quando essa metodologia for aplicada a campos como trocadores de calor, sistemas de propulsão para mobilidade elétrica, implantes biomédicos, componentes de construção para satélites ou arquitetura, então estaremos falando sobre como a humanidade vai construir as coisas daqui a 20 anos. Lisney explicou isso em uma entrevista da seguinte forma: a engenharia, que até agora estava armazenada nas mentes dos especialistas e se perdia com a aposentadoria deles, agora pode ser codificada em sistemas que a preservam para sempre e a tornam acessível a todos. Isso é nada menos do que a democratização da engenharia. 2 pessoas, um escritório em Dubai, um software que projeta em segundos o que levaria meses para uma pessoa fazer, e motores que funcionam já na primeira tentativa. De LIB 71 é a empresa importante menos conhecida do setor espacial. Por enquanto. Meu nome é Sirvan e este foi Mars Chroniken. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra. São motores. Polícia, o máximo desempenho possível. Então, agora os motores querem. Per aspera ad astra. Espere, vamos tentar com outra pronúncia. Per aspera ad astra. De novo. Isso é estranho.